Queria agradecer o convite do Flávio para falar aqui no evento hoje. Eu vou trazer, na verdade, estou trazendo um resultado de uma pesquisa que a gente já rodou 2 vezes, e acho que tem a ver com o tema, assim, porque quando a gente criou essa pesquisa, o objetivo era entender como estava a nossa profissão, como estava o mercado, para justamente pensar um pouco para onde ele está indo, né? Qual que vai ser o futuro dessa profissão. Quem teve a ideia original da pesquisa foi a Carol, minha sócia, e só falando rapidamente o que a gente é uma consultoria de UX que tem 7 anos. Esses são alguns dos nossos clientes, essa foto são os nossos funcionários, super espontânea. E a gente trabalha focado em usabilidade mesmo, muito com pesquisa e desenho de interfaces. Aí, como eu estava falando no começo, né? Por que fazer pesquisa? Assim, quando a gente criou a Saiba Mais, há 7 anos, o mercado era muito diferente do que é hoje. Então, assim, o tipo de emprego que você tinha era muito em agência, não tinha esse boom de startup, eram poucas empresas que contratavam esse profissional. Muitas das empresas elas estavam descobrindo o que era usabilidade. E isso mudou radicalmente nesses últimos anos, como vocês todos sabem. Então, assim, a gente começou a querer entender um pouco melhor, assim, onde as pessoas estão sendo empregadas, o que elas fazem dentro dessas empresas, quem que são as áreas, né, onde elas estão, e também quem contrata o tipo de serviço que uma consultoria como a gente presta, né? Às vezes é TI, às vezes é marketing, né? Era um pouco para pensar em todas as questões. Quem respondeu aqui a pesquisa? Alguém? Algumas pessoas. A gente teve um bom crescimento de um ano para outro, os eventos também ajudam a divulgar, então, no final desse ano, espero que vocês respondam, a gente sempre divulga ali por dezembro. E uma das perguntas era onde você trabalha. Na primeira versão da pesquisa, a gente não tinha essa divisão entre empresa e startup. Na última, a gente fez. Então, se você pegar essa porcentagem, somar isso, dá um pouco mais de 50%, que era mais ou menos igual ao resultado da primeira pesquisa, pessoas que estavam em empresas antes, né? Como a gente dividiu, então, a startup apareceu forte nesse cenário. A gente também tinha uma pergunta sobre gênero. A participação dos homens cresceu um pouco, mas ainda é bastante equilibrado. Eu achei engraçado, porque eu sempre trabalhei muito com mulher, assim, durante a minha carreira. Mas eu tenho visto mesmo assim, reuniões, eventos que eu participo, bastante o público masculino. Não sei se cresceu, é uma coincidência, enfim. Os estados também, a gente conseguiu chegar em bastantes lugares. A gente cresceu de 12 para 18 estados. Então, é bom porque a gente também tira um pouco do peso de São Paulo nisso, né? A gente consegue ouvir pessoas de outros lugares. Agora, falando um pouco do que a gente perguntou de metodologia. Tinha uma pergunta que era que metodologias você usa no seu trabalho? Na primeira versão, a gente não tinha prototipação. Nessa segunda, a gente tinha. Então, vocês veem que, claro, assim, prototipação quase todo mundo acaba fazendo, né? Muitas vezes a principal entrega do nosso trabalho é um protótipo. Quando a gente compara um ano com o outro, também tinha algumas perguntas que não tinha na primeira versão. Era uma cocriação com a equipe interna e cocriação com usuários, e pessoas do público-alvo. Que a gente acrescentou na segunda versão. Aí a gente tentou comparar, né, um ano com o outro, o que teve crescimento, o que não teve. Assim, acho que fica mais fácil de entender. Aqui no 0, né, o que se manteve estável, para direita, desculpa, o que cresceu. A gente vê que teve algumas coisas que deram uma diminuída, também, lógico, teve muito mais resposta, então tem uma variação aí, mas dá para perceber uma tendência, que é o design sprint, né? Parece que tá na moda, e é muito legal mesmo, a gente usa bastante, também a gente acredita bastante na metodologia, lógico que tem bastante gente que fala tem que ter adaptação para cada lugar e tal, mas é muito bacana, muito eficiente, né? Você entrega um resultado muito legal. Então, talvez ele continue ainda como uma tendência nesse ano.
Sobre métrica, aqui vem o primeiro problema. A gente continua não medindo muito o sucesso das nossas interfaces. Quando a gente pergunta, né, como que você calcula o ROI, a porcentagem é muito baixa. A maioria fala, a gente não mede, né, o que a gente faz. Isso acaba tendo várias consequências, né? Da gente não conseguir justificar muito o valor do nosso trabalho quando bate ali no orçamento, né? Como que eu provo que o meu trabalho vai tornar o meu produto mais eficiente? Então, acho que é legal que aqui tem bastante gente que escreve, né? Eu vi ali no começo da apresentação, muito bacana isso. Pensar um pouco, até como comunidade mesmo, como a gente começa a contribuir mais com isso, né? Falar mais sobre esse assunto, tentar dominar mais, entrar um pouco nessa seara. Acho que é legal para a gente, enquanto carreira mesmo, enquanto valorização da profissão. Aí, as nuvens de métrica, a gente fez uma brincadeira aí com as nuvens, aparece muito não, o cliente, né, não quer, ninguém quer medir, então ainda tem bastante receio. Falando um pouco da organização dos times, a gente perguntava como que era a organização, se era uma pessoa só trabalhando, ou se tinha um time, como que ele estava dividido. Tem pessoas que falam, não tem time, aí tem banda de uma pessoa só, né, a pessoa que toma conta de tudo. Tem a questão de times paralelos, mas que tem uma visão central. Tem outras que me parece um cenário mais de agência, que é times trabalhando paralelamente, cada um com um projeto. E tem uma equipe única que atende todas as áreas da empresa. Aí a gente tentou fazer uma análise também dividindo por agência, empresa e startup. O que ressalta aqui é que, quando você está sozinho, que é o segundo gráfico, a chance maior é de você estar numa startup. Isso tem algo, realmente, né, muitas startups contratam o X para tomar conta de tudo. Isso também é legal para a gente pensar assim, em momento de carreira, né? Às vezes você quer você está num começo de carreira, você precisa estar numa estrutura maior, porque você vai estar aprendendo com as pessoas que estão ali, mas pode ter um momento que seja interessante você dar esse salto e você ser essa pessoa que vai cuidar do X, que você vai ter muito ganho, aprender bastante coisa. Sobre o formato de trabalho, a gente ficou um pouquinho surpreso, porque quase metade falou que trabalha com ágil, né? Mas desse depende do projeto, assim, ficou meio em dúvida, né? Parece que ficou meio feio a gente admitir que você trabalha com cascata, mas, pelo que eu vejo no mercado, tem muita gente trabalhando em cascata ainda. E, da mesma maneira, parece que nas startups você tem mais chance de trabalhar com ágil. Ali, o primeiro gráfico, ele é o que salta. Essa parte também... essa pergunta anterior era nova, e essa parte também é nova. A gente não tinha na primeira versão da pesquisa. E é o que todo mundo quer saber, né? Salário. A gente perguntava qual que era o teu cargo, né, na empresa. Tem uma coisa que é muito interessante, que quem recruta, quem faz entrevista para contratar para vaga, sabe que é difícil achar júnior, né? O gráfico parece que mostra isso. Todo mundo vira pleno e sênior muito rápido. É um pouco reflexo também de uma profissão nova, né? Muitas vezes você entra num barco ali que você aprende, você fica numa roubada tão grande, você aprende tanta coisa, que realmente você ganha maturidade com bastante velocidade. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é, às vezes, a gente se chamar de uma coisa que, de fato, você não é, né? Às vezes, você vai contratar a gente e você fala, será? Né? E depois a pessoa não entrega um resultado tão legal. E outra coisa que eu acho que é legal pensar é quais são as atribuições que eu tenho que ter, né, para mudar de estágio, né? Por que diferencia um júnior de um pleno, né? Que habilidades que eu preciso desenvolver? Acho que isso é difícil em qualquer profissão, ainda mais uma profissão nova. A gente também perguntava, como que você chama seu cargo? Aí a gente vê pelo gráfico que o ex-designer assim disparou, né? Quase metade das pessoas tem se chama ou tem esse título no cargo. Acho que é um reflexo também, né, até da onda internacional, que todo mundo acabou dando esse rótulo.
O pobre do arquiteto de informação está ali em 4º lugar. Eu que comecei como arquiteta de informação, falou, ai, que triste, né? Ninguém mais usa isso. Mas é um reflexo da mudança da área mesmo. Tem um analista de produto que está ali também, que está aparecendo um pouco, que parece que é bem legal quando a gente olha para a empresa, que às vezes é um crescimento natural da carreira. Você começa como analista, em algum momento tem uma oportunidade e acaba mudando para o PO. A gente já viu isso acontecer, acho que está um pouco refletido. A forma de contratação, quando a gente rodou a pesquisa, o mercado estava mais oficial, não era a palavra que eu ia usar, mas, enfim, era oficializado, a maioria CLT. Não sei se isso vai mudar esse ano, depois das reformas do governo golpista, mas, enfim. Eu ia fazer um suspense para essa, que era o slide que todo mundo quer ver. Eu fiquei muito... Salário. É natural que no meio ali tem um topo, né? Um crescimento meio... Como tinha muito pleno e sênior, né? Que essa curva é um pouco natural. Quando eu apresentei essa palestra na UXConf, lá em Porto Alegre, deu um pouco de polêmica, porque tem muita resposta de São Paulo. Então, obviamente, isso puxa um pouco o salário para cima. Para outros lugares, não é o reflexo exato, mas tem essa distorção. A gente tentou pensar coisas que fariam diferença. Então, a gente pegou primeiro o gênero, para tentar entender. A gente ficou feliz, assim, que está mais ou menos equilibrado. Embora na faixa dos mais de 20 mil ali só tem homem. Mas, né, vamos chegar lá. Outra hipótese era a forma de contratação. Mas, como a gente tinha um grande peso em CLT, meio que a curva se manteve, a não ser mais nos salários mais altos, que realmente dá uma equilibrada. Aí a gente pensou também em salário versus tempo de carreira. Então, parece natural que quanto mais tempo de carreira você tem, o seu salário é maior. Esse gráfico não dá para entender muito, então vamos mudar para esse. O que é interessante aqui é que realmente tem essa tendência, então, menos de um ano você começa com menos, vai ganhando mais. E aqui, nesses dois últimos, né, que são as pessoas que estão há mais tempo aí na profissão, volta a ter um pico lá no meio, assim. Fica meio esquisito o gráfico. Uma suposição nossa foi que teve muita gente que migrou de área, né? Então, você considera a sua carreira desde que eu comecei lá como desenvolvedor, ou vim do design gráfico. Teve muita gente que migrou para a profissão, né? Lógico, o X é muito legal, está todo mundo aqui para falar disso, né? Teve essa atração natural, a área está bombando, muita contratação, né? As empresas, muita gente foi atraída realmente para a profissão. Então, é natural que, às vezes, quando você migra, você tem um declínio ali do salário e, depois de um tempo, você volta a se estabilizar. Pode ser que tenha sido um pouco isso. E aí, a última parte, que a gente chamou de sessão de terapia, era uma pergunta aberta, assim. Então, quais as maiores dificuldades que você percebe no mercado de trabalho para uma adoção satisfatória dos processos e ferramentas de UX? Então, a gente também brincou com uma nuvem de tags, e aí tinha clientes, não, falta, a empresa, foi meio uma hora do desabafo. Aí a gente tentou também agrupar os resultados, a gente dividiu nesses 4 quadrantes. O tamanho tem a ver com o peso, né, das respostas. Falando um pouco desse pessoas, o que é isso? O despreparo dos profissionais de UX para discussões estratégicas e de negócio, sendo capaz apenas de discutir questões de interface. Acho que lembra um pouco aquilo que a gente falou das métricas. A gente não tem métrica e a gente, às vezes, esquece que a gente está vendendo, ajudando a vender o produto da empresa, seja ele qual for, seja um produto, um serviço. E a gente fica muito preso do nosso mundinho. Processo de trabalho.
as contratações acontecem, mas métodos internos já existentes são difíceis de serem mudados. Então, às vezes, já tem um processo tão burocrático que você não consegue implementar tudo que você estudou, tudo que você está pesquisando, fazer um processo focado em user experience de fato. Isso é realmente complicado, assim. Aí acho que vale muito de você pensar qual que é o teu momento de carreira e qual que é a empresa. Às vezes é uma empresa que vale batalhar, né? Vale tentar mudar. Ou às vezes quando você vê que não tem chance, é hora de partir para outro lugar, né? Comprovar resultados, também a questão das métricas, né? Demonstrar numericamente a importância de UX. É difícil tangibilizar a nossa importância. Aí que ele fala aqui de demonstrar em cases de sucesso, tentar trazer isso, né? Tentar vender isso. Mas não adianta nada a gente vender só com case. A gente tem que estar preparado para também medir a gente o sucesso daquilo, né? Comprovar o que a gente está fazendo. E cultura, visão de clientes e gestores. Gestores e equipes que não entendem a real importância de UX. Esse aqui a gente achou um pouco o mais delicado de todos, porque parece que a gente fica muito na posição de coitadinho, às vezes, né? A gente não é ouvido, ninguém entende o que eu faço, o meu trabalho. É um discurso um pouco perigoso, assim, porque às vezes você corre o risco de entrar nesse looping que não leva muito a lugar nenhum, né? Então, assim, todas as áreas da empresa elas querem ter mais acesso a número, elas querem mostrar a importância delas. Todo mundo está lutando pela mesma coisa. Então, às vezes, né, você faz do inimigo ali do teu lado teu aliado para conseguir chegar junto num objetivo maior. E essa frase a gente achou bem legal, por isso que a gente trouxe. O X está sendo cada vez mais usado para identificar gargalos não óbvios, indicadores de tendência de consumo, e cada vez menos entregar a interface. É a coisa do trabalho mais amplo, né, mais estratégico, que tem a ver muito com isso. Assim. Lembrar que o X é um mindset, não é uma coisa que você compra, né? Antigamente as pessoas falavam, eu preciso de usabilidade, quanto custa? Não é isso, toda a empresa tem que estar envolvida nesse processo. E aí eu fiz uma brincadeira, como o negócio falava do futuro aqui, eu não sei se alguém viu esse site, Will Robots Take My Job? Não tinha UX designer, só tinha graphic designer, por isso eu peguei isso. E peguei esse researchers também, essa probabilidade dos robôs pegarem nosso trabalho. Acho que é a nossa próxima discussão, na próxima palestra, a gente vai conversar cada vez mais a falar disso. Não sei, né, gente? Vamos saber qual vai ser o futuro. É isso. Aqui tem os canais. No fim do ano é legal que a gente sempre divulga no nosso Facebook e tal, para vocês poderem responder e contribuir. Também aceitamos sugestões de perguntas novas, coisas que vocês acham legal serem abordadas. Falem com a gente. Tá bom? Obrigada.